Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Cidade e agora a gente faz conexão ao vivo com o Mário Flávio, que está com a gente aqui por telefone para falar sobre os bastidores da política. Bom dia para você, Mário. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia para o nosso ouvinte que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. Olha, Rodrigo, começar falando dessa Feira da Sulanca de hoje, né, que movimenta toda a região. Eu ontem conversava com algumas pessoas da Sulanca e falavam sobre a satisfação, né, de não ter que mais trabalhar aos domingos. Parece que isso é uma coisa que agradou aí a maioria do pessoal, né, que vai para essa Feira da Sulanca. Por outro lado, hoje pela manhã muita reclamação, né, eu estou em alguns grupos de WhatsApp que abordam o assunto, né, o pessoal reclamando de um possível reajuste no preço dos estacionamentos, né, o preço geralmente de acordo com o pessoal, era cerca de R$15 por excursão, e hoje, né, uma taxa nova de R$25, o pessoal está falando, muita reclamação, e os excursionistas dizendo que vão, inclusive, não tentar voltar mais para Caruaru. Isso daí deve ser um moído de hoje, literalmente falando, porque deve trazer muita reclamação, inclusive Juliana Santos está por lá para averiguar isso de perto. Sobre a política, né, o ex-deputado Danilo Cabral, que disputou a eleição para o governo de Pernambuco, e foi derrotado na eleição passada, né, ficando na terceira posição, ele começa um giro pelo interior do estado. Ele vai girar para tentar capitalizar, né, aqueles votos que ele obteve e também, né, ir para as bases, principalmente aquelas cidades que ele foi mais votado. Então, Danilo vai hoje a Garanhuns, né, que ele aproveita o Festival Viva Garanhuns, né, que é um festival que é Viva Dominguinhos, aliás, que era Viva Garanhuns, depois mudou o nome ao Festival Dominguinhos, e lá é um aliado do prefeito, né, que é o Sivaldo Albini, que é do PSB, que chegou ao poder praticamente graças aí, né, à articulação do então governador Paulo Câmara, que nomeou um secretário e acabou o Sivaldo Albini virando deputado, né, de forma um mandato tampão, digamos assim, mas foi suficiente para que Sivaldo Albini, que era um ex-vereador da cidade, chegasse ao poder. Então esse Festival Dominguinhos acontece hoje, né, esse fim de semana, começa praticamente hoje para valer, e o Danilo Cabral, ele do interior, né, começando pela cidade de Garanhuns. Depois ele, na semana que vem, ele vem em outras cidades do Agreste, né, Sertão também, está aqui por Caruaru, e por aí vai. Então, aos poucos, as pessoas que estão na eleição, elas vão se movimentando. Marília Reis, semana passada, já reapareceu, né, ela que teve um bebê recentemente, que estava aí no sistema de maternidade, mas esperou os 100 dias do governo de Raquel e aproveitou, né, para ter críticas aí, 100 primeiros dias de governo. Miguel Coelho já demonstra que vai para uma linha mais de oposição também, né? O Anderson Ferreira já é o contrário, já é uma linha mais de apoio a Raquel Lira, e agora Danilo Cabral. Então, aos poucos, os políticos estão se movimentando. Afinal de contas, né, deram esse prazo aí de 100 dias para o governo Raquel, e eles vão cumprindo essas agendas para tentar aí chegar ao eleitorado, né, que acabou tendo crucial aquela eleição do ano passado, né, e acabou elegendo Raquel. E uma coisa curiosa, viu, Rodrigo, é que a governadora, ela teve uma agenda, né, aqui em Caruaru e no Sertão, e pouquíssimos políticos acompanhando a governadora nas caravanas, já digamos assim. É bem diferente, por exemplo, de quando o PSB estava no poder, né? Porque uma reunião que acontecia dessas, um evento, era uma romaria, digamos assim, de deputados, de políticos que apareciam por lá, né? E agora parece que Raquel não tem muito essa preocupação, né, de juntar políticos, né? Aquela agenda em Caruaru, por exemplo, só tinha deputado Abimael Santos, de Toritama. Ninguém mais, ou o pessoal não foi chamado, acredito que não foi convidado, ou não tem essa preocupação de levar deputados para mostrar que tem prestígio. Para vocês terem uma ideia, na Câmara Municipal de Caruaru aqui, né, a base é praticamente toda do governo,
né? São praticamente 23 vereadores, que todos são da base praticamente de Rodrigo Pinheiro. E eu acho que a gente não tinha nem 10 lá, naquele negócio da Compesa que a gente acompanhou na inauguração lá da reserva de energia da Compesa. Então, por outro lado, né, se a oposição ela se articula e tentar aglutinar a gente, Raquel Lira não tem muito essa preocupação pelo menos em convidar aí possíveis aliados e políticos não para essas agendas que ela faz pelo interior do estado, Rodrigo. Ô Mário, e os outros, como é que eu posso dizer? Os oponentes de Raquel Lira na eleição passada, eles podem seguir essa mesma linha de Danilo Cabral e buscar mais alianças aqui no interior do estado para reativar as bases? Eu acho que eles vão buscar sim, né? Porque o ano que vem já tem eleição de novo. Né? O pessoal diz, mas tem eleição a cada 2 anos. Mas praticamente a véspera do ano eleitoral, ele já é um cenário, já indica o que vem por aí. Então eles vão buscar, por exemplo, aqui em Caruaru, Rodrigo Pinheiro é o candidato natural à reeleição. Na teoria ele teria o apoio de Raquel, mas a gente percebe que os dois não ficam tão à vontade quando estão juntos. Ficaram arranhões aí dessa saída de Raquel e como o Rodrigo assumiu, do jeito que ele conduziu aí a mudança no secretariado. A gente sabe que existe uma insatisfação grande aí, né, da governadora com o atual prefeito. Mas o PL, por exemplo, de Anderson Ferreira, ele ensaia jogar o nome de Fernando Rodolfo como candidato a prefeito. Então já seria um partido que teria um candidato, mas, por outro lado, né, o próprio Anderson Ferreira, ele já declara que Raquel não governa melhor porque pegou uma herança do governo do PSB e por aí vai. E os outros candidatos, Miguel Coelho, por exemplo, qual é o futuro do União Brasil? União Brasil aqui hoje teve 2 candidatos a deputados estaduais, né, que foi o Rafael Delon e o Dilson Oliveira. Rafael Delon quer ser candidato de novo a prefeito. Será que o União Brasil vai liberar essa candidatura de Rafael Delon aqui, já que o Miguel Coelho acabou Rafael praticamente rompendo com Miguel Coelho e se aliando a Luciano Bivar? Existe uma briga muito grande dentro do União Brasil. E o PSB, como é que vai agir aqui? O PSB é muito fraco em Caruaru, né? Perdeu muita representatividade. O que é que o PSB vai fazer? Vai apoiar Zé Queiroz nessa história que Zé Queiroz quer disputar a eleição de novo? Então é um desenho, é um quadro que vai se desenhando. Não é um quadro fácil para a oposição, porque o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele é muito bem avaliado, na minha opinião, principalmente nas pesquisas que foram divulgadas. E hoje, quando a gente vê as movimentações políticas, a gente não sabe, por exemplo, como é que vai se comportar o grupo liderado pelo deputado Tony Gel. A gente não sabe como vai se comportar o delegado Lessa, que foi candidato a prefeito na última eleição. Nas últimas 2 eleições, é bem verdade, mas acabou sendo derrotado. Se ele vai voltar a se candidatar de novo, ou se ele encerra a política por aí. Então, esses opositores a Raquel, aos poucos eles vão se organizando, e aos poucos também a gente vai vendo uma tendência, né, que é de buscar forças aí, buscar cenários. Mas eu acredito que muitos vão aderir ao governo. A chamada atmosfera do poder, né, que acaba atraindo muita gente para o governo, acontece praticamente em todo canto. Em Caruaru não vai ser diferente. Então muita gente vai aproveitar, né, essa atmosfera que existe do poder, né, a gravidade do poder que a gente chama na política. Essa gravidade acaba atraindo para perto de quem está no poder muita gente. Isso deve acontecer tanto com o Rodrigo Pinheiro quanto com a governadora Raquel, que deve receber aí alguns apoios nos próximos meses, né, de olho já nessa eleição que se aproxima do ano que vem. Então é um cenário que é de dificuldade um pouquinho para a oposição e que o governo acaba sendo beneficiado pela chamada gravidade da política, digamos assim, que é para trazer para si, trazer para perto aquele pessoal que ainda não tem uma definição sobre o futuro político. Rodrigo. Bacana, Mário. Daqui a pouco tem mais política no Manhã Cidade. Combinado, daqui a pouco eu volto às 10 horas. Um abraço para você. Um abraço para você, bom feriadão e até segunda-feira.